E aí, beleza? Meu rosto deve estar brilhando um pouco. Eu acabei de sair com o cachorro. Não teve vídeo semana passada. Tá meio difícil pra mim fazer vídeo, o trabalho tá bem corrido. Mas eu vou focar mais no que aconteceu na última sessão do que em dar explicações. A gente começou a última sessão decidindo se aquela sessão ia ser com os principais ou com os seguidores. O Elmin estava trabalhando. Depois de um pouco de conversa, a gente decidiu ficar com os principais até o Elmin chegar. Quando o Elmin chegasse, a gente ia pros seguidores, justamente porque o seguidor do Elmin é o líder do grupo dos seguidores. Então quem toma a decisão é ele, né? Quem toma a decisão dos principais é o Uriel, e nos seguidores é o Phil. No grupo principal, o Elmin é o segundo em comando, mas eles nunca definiram um segundo em comando para os seguidores. Os principais, eles estavam no castelo, junto com os 4 magos do tempo, e lá eles definiram que eles iam se dividir em 2 grupos, né? Um grupo dos magos do tempo e outro grupo dos jogadores. O grupo dos magos do tempo iam ficar na cidade procurando a vampira, e o grupo dos jogadores iam até uma das cidades para livrar a cidade. A maior parte da conversa dessas 3 horas foi justamente eles decidindo qual dragão eles iam. Eles decidiram que eles iam procurar a Guilda dos Ladrões. Eles já conhecem o chefe da Guilda dos Ladrões da capital Halfling. O Osman disse que consegue o contato com a Guilda de Ladrões da capital humana. E foi levantado também o ponto que para levar o exército élfico para o continente de volta, para o plano material, eles iam precisar do portal que estava na capital dos elfos. Caso contrário, eles iam precisar fazer muitas viagens de ida e volta de viagem planar, e eles não tinham slot de magia o suficiente para fazer tudo isso. Até porque iam chegar de 7 em 7 os soldados. Se bem que não faz muita diferença, porque o portal na capital élfica é de 8 em 8 que eles vão passar. Mas é um portal que fica aberto continuamente, conforme a vontade da rainha. Depois deles definirem, então, que eles iam tentar achar a Guilda dos Ladrões e irem enfrentar o dragão, né, tentando usar a Guilda dos Ladrões justamente para tentar usar os esgotos, os túneis, para tentar chegar direto no dragão sem precisar gastar recursos nos minions. Eles decidiram ir fazer algumas compras. Tinha só 3 lojas abertas na cidade, que era loja de itens comuns e incomuns, loja de diamante e o boticário, né, herborista. O Uriel pagou as coisas, né, o Uriel e o Elmin são os únicos que têm dinheiro, mas o Elmin ele estava só ouvindo porque ele estava trabalhando. Então o Uriel acabou pagando por metade das coisas, e a outra metade saiu do fundo do grupo, que foi quando o Uriel lembrou que existia o fundo do grupo. Depois deles passarem 2 vezes em cada loja, eles passaram na loja de itens comuns e incomuns, foram pro herborista. No herborista eles lembraram que eles tinham que comprar alguma coisa na loja de itens, só que do herborista eles foram pro joalheiro. Aí no joalheiro eles lembraram que eles podiam comprar alguma coisa no herborista. Aí o joalheiro era perto da loja de itens incomuns. Eles foram pra loja de itens comuns, voltaram pro herborista. No herborista eles lembraram que eles podiam comprar alguma coisa no joalheiro. Foram até o joalheiro de novo. E eles ainda estavam pensando se eles precisavam de mais alguma coisa para uma possível terceira volta nas 3 lojas. Depois que eles terminaram de comprar, eles voltaram pro castelo, onde cada um foi pro seu quarto. Quando o Uriel chegou no quarto dele, ele encontra o Caleb, que é o mago do grupo, o meu mago, vendo os livros que estavam na estante do quarto do Uriel. E quando o Uriel entra, o Caleb vira para ele, depois de terminar de ler o título de um dos livros, e diz que tem um assunto importante para tratar com ele, que a própria rainha não sabe. O Caleb resolveu esconder dela enquanto o Uriel estava fora, para esperar o Uriel decidir o que fazer com a informação. O Uriel pergunta o que é, que deve ser alguma coisa muito importante para esconder até da irmã dele, da rainha. E o Caleb fala que um dos mestres do Uriel, que treinou o Uriel na arte de ser um paladino, estava vivo, que o mestre que estava vivo era o Gabriel, e que ele estava na cidade. Quando ele chegou na cidade, o Caleb escondeu ele da rainha e esperou o Uriel chegar. Nesse momento, eu não deixei o Uriel responder e a gente foi pros seguidores. Sim, eu sou desses. Dou uma notícia bombástica e não deixo o jogador responder. Indo pros seguidores, a gente voltou 2 meses no tempo,
que foi quando os seguidores tinham recebido as últimas ordens do grupo principal, que era justamente para eles irem até o exército humano, ver qual era a situação deles e tentar juntar o exército humano com o exército élfico. O maior problema de voltar no tempo é justamente porque quando os principais se juntaram com os seguidores de novo, todos os seguidores estavam vivos e eles tinham pelo menos 300 diamantes para usar no ritual. Ritual de ressurreição, que eu falei no diário de campanha da sessão passada. Então, eu voltar no tempo para jogar esses 2 meses com os seguidores, eu acabo não podendo matar nenhum dos seguidores e eu tenho que ter pelo menos 300 diamantes com os seguidores. Ou, como foi lembrado várias vezes pelo Uriel, a gente acaba tendo uma quebra na linha do tempo e eu realmente tô pensando em algumas formas, caso isso aconteça, algumas consequências que isso pode trazer. Mas isso só pro futuro para ver. O Elmi também falou que a gente estava jogando aquela sessão com os seguidores, mas podia ser que outra sessão fosse necessária, né, para fazer os 2 meses de jornada. Mas a gente começa com os seguidores na cidade dos Draconatos Metálicos, do lado da Horda, cidade de Silê. Lá eles estavam esperando para ver se um casal retornava até um prédio, porque dentro desse prédio tinha o círculo mágico daquela cidade. Então eles queriam comprar o prédio para eles poderem usar aquele círculo quando eles quisessem. Mas o casal não tinha voltado, o filho do casal, o herdeiro do prédio, tinha voltado, mas como ele era mais cabeça dura, eles acharam melhor deixar a negociação com os principais, não com os seguidores. Apesar do Phil ser o que mais tem persuasão, né? O Phil tem mais 13, o Uriel tem mais 11 e o Osmond mais 10. E todas as vezes que o Phil rolou persuasão nessa sessão, ele tirou 31, né? 13 mais os 18 no dado. Mas saindo dali, eles ficaram pensando qual era a melhor forma de fazer a missão deles. Eles cogitaram ir até a capital dos Tieflings para ver como estava a situação lá, já que o Ilil tem o código do portal da capital dos Tieflings, e depois eles iam de trem até onde o exército humano estava. Mas ia ser muito arriscado eles usarem o portal da capital dos Tieflings justamente por eles não saberem qual é a situação lá, eles não saberem se o dragão vai estar direto na cara deles, se eles vão estar cercados pelo exército inimigo, se os Tieflings vão aceitar trabalhar com os humanos. Então, como eles não sabem a situação, eles resolveram não ir pra lá e resolveram ir de trem até onde o exército humano estava. Os gnomos no continente não têm um lado na guerra, eles não estão nem na Horda nem na Aliança. Eles constroem itens que são equivalentes a itens mágicos, mas eles não constroem nada que possa ajudar um dos 2 lados na guerra, eles não constroem nada que seja destrutivo. E eles construíram o trem em comum acordo com os 2 líderes da Horda e da Aliança da época, que o trem passaria a 1 semana de distância das capitais, justamente para não passar no meio da capital e ter o exército de um dos 2 lados entrando no trem ou revistando qualquer pessoa que passasse ali. Então uma pessoa da Horda pode descer do lado da Aliança, que ele não vai estar diretamente dentro da capital. O trem não passa dentro de nenhuma cidade, justamente para evitar qualquer inconveniente. Então o grupo andou 1 semana até a estação de trem mais próxima, saindo de Silê. Eles foram a pé, porque só tinha um cavalo na cidade. O resto dos cavalos estava junto com as tropas do Draconato que estavam em campo, ou tinham sido mortos pelo dragão que eles tinham acabado de matar. Quando o grupo está fazendo essas viagens, eu costumo fazer eles rolarem um D12 por dia. No 11 é um combate fácil e no 12 é um combate intermediário. O meu fácil e o meu intermediário, obviamente. No combate da cidade até a estação, eles só tiveram um 11, então foi só um combate fácil, que foram criaturas que, quando eles estavam no level 3 e 4, eles penavam para matar. Eles tinham muita dificuldade, sempre acabava caindo 1 ou 2 no combate. E agora, eles não tiveram dificuldade nenhuma, já que eles estão no level 13, se eu não me engano, 13 ou 14. Então, não tinha por que eles terem dificuldade com criaturas em D2. Apesar de ser 6 criaturas, também são 6 personagens. Depois dessas hienas que eles enfrentaram, eles chegaram até próximos à estação de trem. Lá eles viram alguns kobolds guardando a estação de trem. E num mix de bola de fogo do Ilil e uma magia de imagem
do Phil, eles fizeram um combo ali que a imagem do Phil trazia os kobolds pra perto e o Iliu jogava bola de fogo. Eles não tiveram dificuldades para passar dos kobolds, justamente porque quando eles chegaram no combate corpo a corpo, a maioria dos kobolds já estava morto e os que não estavam mortos já estavam com menos da metade da vida, então não foi um problema o resto do combate. Ali eles seguraram a estação de trem, que não é muito grande, então a cada 6 horas vinha uma patrulha dos kobolds, eles davam fim na patrulha sem muito problema, então eu nem fiz um combate na patrulha porque, apesar desses kobolds não serem o clássico kobold desafio 1/8 do livro, eles são kobolds mais fortes até, justamente porque eles são o exército dos dragões, então eles precisam fazer um pouco de jus. Apesar dos kobolds não serem muito fortes, né? O problema maior que os jogadores têm é justamente contra os wyverns, que são as montarias dos kobolds. Só que esses kobolds em particular não tinham montarias, então, sendo só os kobolds, não era preciso um combate, ninguém ia morrer. E a experiência que eles vão ganhar é ínfima, comparado ao que eles precisam para passar de level. Depois deles darem fim nas guardas que passavam por ali, o Iliu lembrou que, em caso dos arredores da estação de trem tá tomado, o trem não para, ele passa reto pela estação. Então o grupo precisou justamente fazer uma estratégia para correr junto com o trem na direção que o trem tá indo e tentar pular para dentro do trem para tentar diminuir o impacto que o trem vai ter neles. Ainda assim foi uma porrada bem forte que eles tomaram, principalmente o Iliu, a Borashi e o Phil, que são os que têm menos vida, respectivamente 91, 80 e 90 de vida. Eles tomaram 2/3 da vida para tentar pular para dentro do trem. Depois de entrar no trem, era mais uma semana de viagem até a capital dos humanos, até a estação mais próxima à capital dos humanos, e mais 3 ou 4 dias até onde eles queriam ir. Só que como onde eles queriam ir não tinha cidade, eles iam ter que pular para fora do trem. Apesar que eles estavam dentro do trem, vários descansos longos, vida cheia, várias magias. O Iliu até tem magia de voar, ele tem também as botas dele que permite que ele voe, então isso não seria um grande problema para ele, né, sair do trem. Mas quando eles estavam chegando, próximos à capital dos humanos, o Iliu, que estava todos os dias de guarda, digamos assim, né, olhando para fora do trem, ele viu um humanoide parado no meio dos trilhos, avisou os outros, e o argumento do Phil foi alguma coisa nas linhas de: bom, ou o cara é louco para estar parado na frente do trem, ou ele é forte o suficiente para destruir o trem. Todo mundo sentou, apertou o cinto, o Iliu continuou olhando para fora. Conforme eles foram chegando perto do humanoide, tudo ficou preto do lado de fora dos trem, e depois de alguns segundos o trem descarrilhou. Eles tomaram um dano, né, por causa do trem ter descarrilhado. Eles ficaram surpresos. Aí eu lembrei pra eles que pra descarrilhar o trem você não precisa destruir o trem, você só tem que destruir a linha do trem. Que no level que eles estão, com os inimigos que eles estão tendo, não é uma coisa muito difícil, né? Qualquer moldar terra consegue dar um jeito de pelo menos cobrir a linha do trem. Se o trem não conseguir ter contato com a linha do trem, ele vai sair do trilho e vai descarrilhar. O trem ele caiu próximo à estação, né? Eles tiveram esse encontro, entre aspas, antes da estação. E quando eles saíram do trem, eles olharam para trás e eles viram esse cara vindo na direção deles. Eles pararam para ver o que ia acontecer. E o cara ele tava vindo andando numa boa, não tava correndo. Só que atrás dele tinha alguns wyverns e alguns kobolds vindo para cima deles. Aí eles começaram a correr. Na estação tinha alguns cavalos, então eles correram até a estação, pegaram os cavalos e foram embora. No meio do caminho, até eles chegarem nos cavalos, os wyverns alcançaram eles. Eles tiveram um pequeno combate, não chegaram a matar ninguém, ninguém chegou a morrer. O Vor chegou a cair, mas foi só cair. Tinha 4 cavalos na estação, eles pegaram 3, podiam ter pego os 4. Ninguém entendeu exatamente por que só pegou 3, nem os jogadores, nem eu. Então eram 5 pessoas se perguntando por que eles não pegaram os 4 cavalos. O Iliu ele tinha caçado uma parede de fogo para evitar que os kobolds chegassem perto. Os wyverns já tinham passado pela parede, então não tinham o que fazer ali.
Mas depois que eles pegaram os cavalos e saíram, quando eles estavam ali a uns 50 metros de distância já da estação, eles olharam para trás e viram justamente uma forma humanoide atravessando o fogo e se transformando num dragão. Aí eu lembrei eles que muitos dragões gostam de ficar na forma humanoide. Alguns deles até passam a vida inteira na forma humanoide, se transformando na forma de dragão somente na hora de morrer. Como é o caso, por exemplo, do dragão de ferro, ou dragão de lâminas, dragão de aço. Um dos três, eu não sei como é que ele foi traduzido. Ali, foi 1 mês de viagem a cavalo até a cidade onde eles estavam querendo ir. Nesse 1 mês, eles tiveram 4 encontros todos com lobos. Lembrando que nessa mesma floresta, mais ou menos na mesma região onde eles estavam passando, foi onde a gente teve a primeira morte da campanha. Uriel morreu na primeira sessão para lobos também. Eles passaram próximos às ruínas de Britânia, que foi aonde o esquadrão principal se encontrou. Na primeira sessão, todos eles convergiram, não sei, nas ruínas de Britânia, e das ruínas de Britânia eles foram para Geles. Agora eles estavam passando próximos às ruínas de Britânia e indo em direção a Wilhelm. Foram combates difíceis. No terceiro combate, a Borashi morreu. Os seguidores eles tinham 600 diamantes para fazer 2 ressurreições básicas. Eles gastaram 300, então até o momento a linha do tempo não precisou ser alterada, porque eles ainda têm 300 para usar quando os principais encontrarem os seguidores de novo. Depois de 1 mês e dos 4 encontros, eles chegaram até uma posição que dava para eles verem a cidade de Wilhelm, e eles decidiram passar uma noite fora da cidade para poder chegar na cidade ao amanhecer, para eles poderem ver a cidade de manhã e não chegarem lá de noite sem ter muita visão do que está acontecendo e serem surpreendidos de alguma forma. Eles fazem um acampamento, passam a noite na beirada da floresta. Quando eles acordam de manhã, eles já acordam com trombetas, eles já levantam correndo, vão até a beirada da floresta e olham para ver o que está acontecendo. Eles estão a aproximadamente 2 horas de distância da cidade. Eles conseguem ver a cidade de longe, não dá para ter muitos detalhes do que está acontecendo lá dentro. E eles veem, um pouco mais ao norte deles, uma grande massa se aproximando da cidade, né? Praticamente um exército chegando até os portões da cidade. Pelas contas, o exército estava a umas 4 horas da cidade, eles estavam a 2 horas, então eles correram para a cidade. Lá eles entraram por uma porta secundária, uma porta reforçada de aço, escondida, que um dos guardas falou para eles aonde estavam. Lá eles viram que a porta tinha 8 travas, passava por dentro da muralha e tinha uma outra porta do lado de dentro também com 8 travas. A cidade ela tinha 2 entradas, uma a leste, uma a norte. A entrada a leste era onde o exército estava vindo. O Elil tinha mandado a coruja dele para a cidade, que a coruja era mais rápida, e ele tinha visto que o portão norte estava aberto e os civis estavam saindo pelo portão norte. O grupo resolveu ir até o portão leste para ver o que eles podiam ajudar. Lá eles encontraram o rei dos humanos. O rei dos humanos ficou surpreso em ver pessoas do sindicato, já que a notícia era que o sindicato tinha acabado. Mas o Phil falou que ainda existiam alguns poucos, mas que eram os melhores do sindicato. Já que vocês são os melhores do sindicato, eu tenho um trabalho para vocês. Mantenham o meu filho vivo. Ele está no portão norte, ajudando os civis a saírem. Ele tem o coração mais bondoso que eu conheço e será um grande rei. Mas ele não pode morrer nessa cidade. Ele tira o capacete dele. No capacete dele ele tinha uma coroa. Ele tira a coroa do capacete, entrega pro Phil, coloca o capacete de volta, tira 2 gemas que estavam nas ombreiras dele, entrega pro Phil como pagamento por tirarem o filho dele dali. O grupo começa a ir até o portão norte. Nesse momento começam a cair algumas pedras gigantes, né? Tinha catapultas do lado do exército que estava invadindo. Os jogadores rolaram até que bem, tirando o Vor, que acabou tomando 2 pedradas. O Elil tomou uma e a Borashi tomou uma. Mas a gente teve aí 18 testes e só 4 falhas. Então eu diria que foi um sucesso. Considerando que só um deles tem uma destreza alta, o resto todo tem uma destreza baixa. Chegando no portão norte,
O Phil teve que convencer o príncipe a não ir até o lado do pai dele, a fugir pelo portão norte. Como eu falei, todas as rolagens de persuasão do Phil foram 31, então não tinha muito o que fazer. Ele rolou um 31, convenceu o príncipe só insistiu em ficar para todos os civis saírem. Quando os últimos civis estavam chegando no portão norte, alguns wyverns apareceram. Teve um pequeno combate ali, foram 2 wyverns contra o grupo. O grupo acabou demorando um pouco para matar os wyverns, então chegou mais 2 no meio do combate. Eles não terminaram de matar os wyverns, 3 dos 4 continuaram vivos, apesar que eu acho que eles conseguiriam matar os 4, só quando eles terminassem de matar os 4, provavelmente mais 4 já teriam aparecido. Então o Iliu abriu um portal, todo mundo entrou pelo portal e saiu a centenas de metros de distância, eu não sei exatamente a distância. Lá, quando eles estavam longe, eles viram justamente o dragão que eles tinham visto antes, um dragão de sombras, lutando contra alguma coisa brilhante. Era apenas um ponto, então eles não conseguiam saber exatamente o que era. O dragão de sombra era o mesmo que eles viram na estação de trem próxima à capital humana. E eles veem esse pequeno ponto brilhante fazendo um rasgo na asa do dragão, bem próximo ao torso. E essa asa evaporando, desaparecendo como se fosse fumaça. A gente terminou a sessão aí, né? Nesse ponto já tinha 13 horas de sessão. A gente começou pouco depois da 1 e a gente foi até quase 3 da manhã. Então a gente já tinha mais de 13 horas, né? Tava se aproximando de 14. E, como o Elmin falou no início, a gente vai acabar tendo mais uma sessão com os seguidores. Apesar de ter sido uma sessão de 14 horas, o vídeo acabou não ficando tão longo quanto eu achei que ia ficar. Eu realmente achei que ia dar uma progressão, né? O vídeo anterior teve quase meia hora. Eu achei que, pelo tamanho dessa sessão, esse vídeo ia ser bem maior. Mas é isso. Dia 21 a gente tem outra sessão com seguidores também. Provavelmente a primeira metade vai ser com seguidores, a segunda metade a gente volta pros principais. Porque dos 2 meses que eles tinham, já se passou praticamente 1 mês e 20 dias. Então eles ainda têm mais 10 dias aí até os seguidores reencontrar com os principais. Naquela situação que eu já falei no resumo passado, os principais aparecendo na frente deles e eles tendo que ressuscitar os principais. E é isso. Essa sessão com seguidores é só mesmo para os jogadores saberem o que aconteceu com os seguidores nesses 2 meses que os principais estavam longe. Que eles estavam desaparecidos, ninguém tinha contato com eles quando eles estavam lá na ilha no plano astral. Essa semana parece que o trabalho está mais tranquilo, então eu acho que eu vou conseguir gravar e postar normalmente. Mas em semanas em que eu não tenho imprevistos, vídeo terça e sexta, entre as 18 e as 19 horas, conforme a vontade do YouTube de carregar o vídeo. Tem coisa aqui no card, se inscreve, deixa like. Meu canal de notícia e política tá parado já faz quase 1 mês. Eu costumo falar que para acompanhar notícias e política você tem que ter estômago para isso. E ultimamente eu não tô com estômago para isso, né? Então é por isso que eu acabo não fazendo esses vídeos. E agora falta pouco mais de 1 mês para as minhas férias. Então parece que tá tudo mais acelerado, tá tudo mais estressante no trabalho. Só lembrando de novo, vídeo terça e sexta, card, espalhe o canal para seus amigos que jogam RPG, vai que eles se interessam. Valeu!